Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós vamos falar de um achado arqueológico recém-encontrado e ele é chocante. Ele está relacionado com a maldição de Josué. Também ele é o texto hebraico mais antigo já encontrado no mundo e ele contém também o nome de Deus. Vamos falar tudo sobre esse achado arqueológico que está revolucionando o estudo da arqueologia bíblica em tão poucos dias. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Esse achado arqueológico foi divulgado na última quinta-feira e eu parei toda a programação aqui do canal para contar essa novidade para vocês. Ele é uma pequena tábua de um pouquinho mais de 2 centímetros de tamanho. Ele é feito de chumbo e foi encontrado originalmente em dezembro de 2019. Mas por que só agora a gente está sabendo disso? Porque o chumbo ele é dobrado. E isso quer dizer, quando eles encontraram ele, eles conseguiam ver a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. E eles imaginaram que provavelmente dentro, se eles abrissem, teriam texto. Mas já que isso é muito antigo, se eles abrissem, a chance dele quebrar e se esfarelar era muito grande. Então eles pegaram esse achado e enviaram ele até Praga, até a República Tcheca, onde eles usaram scanners, parecidos a scanners de tomografia médica, e eles conseguiram criar um modelo 3D dessa tábua sem abrir ela. E aí eles começaram a ler o texto que estava do lado de dentro e o texto é realmente chocante. O pequeno texto contém 40 letras hebraicas e um total de 16 palavras. Dessas, 10 são a palavra maldição. Vamos ler juntos agora o texto em hebraico e depois em português. Arur, 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 Arur Lael Hashem, Tamut Arur, Arur Mot Tamut, Arur La Hashem, Arur, Arur, Arur. Amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado. Amaldiçoado pelo Deus Yud Rei Vav. Você morrerá amaldiçoado. Amaldiçoado, você certamente vai morrer. Amaldiçoado por Yud Rei Vav. Amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado. Vocês repararam que eu li o nome de Deus de uma maneira um pouco diferente em hebraico e em português, mas a gente vai falar disso daqui um pouco. Eu quero antes contar para vocês onde a tábua da maldição foi encontrada. Ela foi encontrada no Monte da Maldição, no Monte Ebal. Vamos lembrar da história bíblica? Quando Josué entra na Terra Prometida, que é a terra de Israel, com o povo, as 12 tribos se dividem em 2 montes. Parte vai ficar no Monte Gerizim, que é o Monte da Bênção, e a outra metade no Monte Ebal, que é o Monte da Maldição. Vamos ler um pouquinho da passagem original na Bíblia. Quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o Monte Gerizim, para abençoarem o povo, Simeão e Levi, e Judá, e Issacar, e José e Benjamim. E estes estarão sobre o Monte Ebal, para amaldiçoar Rubem, Gade, Asser, Zebulum, Dan e Naftali. E os levitas testificarão para todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido, e todo o povo respondendo dirá amém.
Maldito aquele que desprezar a seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá amém. E o texto bíblico continua com um total de 11 maldições e no final Josué constrói um altar sobre o Monte Ebal. E nesse mesmo monte se encontrou em escavações arqueológicas no ano de 1982 um altar que se encaixa perfeitamente na descrição bíblica da passagem de Josué. Agora, nessas escavações arqueológicas, eles tiraram toneladas de terra e eles não conseguiram processar toda a terra, cada pedrinha por pedrinha. E já que o lugar é muito importante, em vez de eles pegarem toda a terra que eles tiraram e analisaram parcialmente e jogar tudo isso fora, eles decidiram manter em outro lugar no próprio Monte Ebal e dizer que no futuro a gente vai poder escavar de novo essa terra. E foi justamente isso que aconteceu. Em 2019, eles estavam escavando o resto da terra que foi tirado do lado do altar, que é chamado o altar de Josué. Então, essa pequena tábua foi encontrada na terra que estava do lado do altar. Pessoal, o altar de Josué e o texto da maldição foram encontrados os dois no Monte Ebal e um do lado do outro. A pergunta é, qual é a datação deles? De quando são o altar e a tábua? E a resposta, os dois foram datados de mais ou menos 3.200 anos atrás. Pessoal, 1.200 anos antes de Cristo, que é justamente a datação da época da saída dos judeus do Egito, dos 40 anos no deserto e da entrada na terra de Israel. Então, os artefatos se encaixam fisicamente na descrição da Bíblia e também a datação e, obviamente, o texto que nos chama muita atenção de ser uma maldição encontrada no Monte da Maldição. E esse achado arqueológico muda toda a nossa maneira de estudar a arqueologia bíblica. Por quê? Porque críticos da Bíblia falavam que o povo de Israel não sabia ler e escrever na época do êxodo do Egito e por isso a Bíblia teria que ter sido escrita bem depois. Tinham arqueólogos, não aqui de Israel, mas de outros lugares do mundo, que diziam que talvez a Bíblia foi escrita no período helenístico, quer dizer, no período grego ou no período romano, algumas partes inclusive, que não poderia ter sido escrito na época do Êxodo. E aqui a gente tem uma prova irrefutável que o povo de Israel sabia ler e escrever em hebraico. Não é exatamente o mesmo hebraico que a gente fala nos dias de hoje, porque o alfabeto é o proto-hebraico, quer dizer, é um alfabeto hebraico um pouco mais antigo, mas que as letras são equivalentes. Então, para pessoas que conhecem o hebraico antigo, elas podem também ler esse texto até os dias de hoje, mostrando que o povo de Israel sabia ler e escrever e por isso sim pode ter escrito a Bíblia na época que a Bíblia foi escrita segundo a tradição da arqueologia bíblica. É super importante o fato dessa tábua ser o texto hebraico mais antigo já encontrado e também por ele conter o nome de Deus. Até antes da quinta-feira passada, o texto mais antigo com o nome de Deus que a gente tinha era um texto que se chama a Estela de Mecha, que era do ano de 830 a.C. Quer dizer, quase 400 anos posterior ao texto que a gente acabou de encontrar. E a Estela de Mecha não foi escrita pelo povo de Israel, ela foi escrita pelo rei de Moabe, que se chama Mecha, e ele conta a conquista da região de Moabe pelo rei Omri, o rei de Israel, e a revolta moabita que acontece depois disso. A gente conhece essa passagem, quer dizer, essa história também pela própria Bíblia, o segundo livro de Reis, capítulo 3,
nos conta da conquista de Omri e depois também a revolta moabita que vai acontecer. E nessa estela escrita pelos moabitas, eles incluem o nome de Deus, que é o tetragrama. Tetra significa 4. O tetragrama são 4 letras. O Yud, Rei, Vav, Rei. Agora, nesse texto que a gente encontrou, que é quase 400 anos anterior à Estela de Mecha, a versão mais antiga que a gente já encontrou, o nome de Deus, ele não aparece como tetragrama, pessoal. Aparecem só 3 letras dele. O Yud, o Rei e o Vav. O último rei não está escrito nessa pequena tábua. A pergunta é por quê? Por que eles não incluem o nome completo de Deus? E a resposta é: nós ainda não sabemos, pessoal. A gente não tem a menor ideia. Esse achado é novíssimo. Literalmente, ele foi divulgado há poucos dias atrás e a pesquisa completa ainda vai ser divulgada daqui a alguns meses. Tudo que eu tô contando para vocês, pessoal, são as poucas informações que a gente tem até agora. A gente vai saber bem mais nos próximos meses e é realmente uma das coisas que chama a atenção nesse texto é o nome parcial de Deus e ele aparece 2 vezes, quer dizer, não foi um erro, não foi que apagou. Quem escreveu propositalmente somente as 3 letras. E quando vocês viram eu lendo no início o texto, vocês repararam que eu não leio o nome de Deus? Primeiro, pessoal, ele não está completo ali. E segundo, porque no judaísmo a gente não pronuncia o nome de Deus, mas essas 3 letras, elas sim aparecem no judaísmo e a gente sim pronuncia elas. Por exemplo, o nome Matitiau. O final da palavra Matitiau é exatamente as mesmas letras que aparecem nessa pequena tábua. Então, provavelmente a leitura podia ser feita dessa maneira, mas realmente a gente não sabe e tem muito mistério que ainda vai ser revelado do Monte Ebal, dessa tábua e das futuras escavações arqueológicas que vão acontecer. Elas são um pouco limitadas no lugar, pelo fato do Monte Ebal e o Monte Gerizim, os dois se encontrarem na Cisjordânia. Então, por questões políticas lá, tem grandes problemas de escavação arqueológicas e também houveram ataques da comunidade palestina local aos restos arqueológicos. Inclusive, no ano de 2020, se roubaram parte das pedras do altar e dos muros em volta. Então também, além de toda a arqueologia bíblica, de todo o mistério que a gente ainda tem tensões políticas nesse local que impedem que escavações arqueológicas sejam feitas de uma maneira 100% livre. Mas realmente essa pequena tábua de 2 centímetros está revolucionando a nossa maneira de ver a arqueologia bíblica. O nome de Deus, a datação, sabendo que então os judeus já sabiam ler e escrever, ela se encaixa na descrição bíblica da narrativa de Deuteronômio e do livro de Josué. Quer dizer, muita coisa ainda vai ser revelada e tudo que sair de novidade de arqueologia que realmente vale a pena, a gente vai compartilhar com vocês aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade de última hora. Se vocês querem saber mais sobre arqueologia bíblica aqui em Israel, passeios e história, não deixem de se inscrever aqui no canal, porque a gente está logo chegando em 1 milhão de inscritos e a gente vai fazer uma festa e uma celebração muito legal aqui no canal e com uma grande surpresa também para vocês. Um grande beijo para todo mundo, obrigado por se inscreverem e por assistirem e a gente se vê na próxima.